Nós estamos na época do Natal, a época do Advento, onde todo o mundo se volta acerca de uma data, que é a data do nascimento de Jesus. Uns comemoram isso em forma de aniversário, outros comemoram isso em forma de ritual, outros fazem chacota disso, mas é fato que é um momento em que o mundo se volta para a pessoa de Cristo Jesus. Graças e paz, irmãos. Boa noite. Que o Senhor nos abençoe. Quero convidar você a nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Na verdade, nós vamos ter uma série de 2 sermões nesses 2 próximos finais de semana. Hoje e semana que vem. Nós estamos na época do Natal, a época do Advento, onde todo o mundo se volta acerca de uma data, que é a data do nascimento de Jesus. Uns comemoram isso em forma de aniversário, outros comemoram isso em forma de ritual, outros fazem chacota disso, mas é fato que é um momento em que o mundo se volta para a pessoa de Cristo Jesus. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler do capítulo 1, dos versos 13 até o 23. Eu vou usar para a nossa meditação a Nova Versão Internacional. Quero falar um pouquinho com você hoje sobre a necessidade que nós temos de conhecer o verdadeiro Jesus do Natal. A gente se fala muito da época, fala muito da data, mas quem é esse Jesus que é celebrado nesse período? Diz assim o texto das Escrituras, Colossenses 1, de 13 a 23, nós vamos projetar, você pode acompanhar aí na sua casa. Diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Até aqui. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque o Senhor nos dá a oportunidade de podermos entrar nos lares compartilhando da Tua palavra por esse meio tecnológico, Senhor. O Senhor tem sido bom conosco, o Senhor tem nos levado a lugares inimagináveis, lugares que por nós mesmos jamais seríamos capazes de ir ou jamais imaginaríamos ir, Senhor. E nós exaltamos o Seu nome porque nesse período tão especial para a cristandade como um todo, que é o período em que nós comemoramos, celebramos o advento, a entrada do Salvador Jesus aqui no mundo dos viventes, o ato dele se encarnar, habitar entre nós, empoeirar os seus pés nesse mundo criado por ele mesmo, para que nele nós tivéssemos redenção, Senhor. Nós podemos levar essa mensagem hoje por intermédio dessa tecnologia aos lares. Levamos uma palavra de consolo aos irmãos que nesse momento não podem estar todos reunidos aqui nesse mesmo lugar. Mas nós te exaltamos, porque o Senhor é o dono de tudo. O Senhor projetou esse momento para que nós compartilhássemos a palavra.
O que eu quero lhe pedir, Deus, é que em nome de Jesus, seja na sala de casa, seja dentro do carro, seja em frente à televisão, ou ao celular, ou ao tablet, computador, que nesse momento em que nós estejamos, em que nós estamos meditando nas Escrituras, que o Senhor fale conosco, que toda a nossa atenção esteja voltada para a Tua palavra, que o nosso coração esteja em Ti, e que a Tua boa, maravilhosa e doce graça nos atinja por completo, em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Talvez mais rápido do que outros anos, nós percebemos a chegada do Natal esse ano, né? Um ano muito atípico, na verdade, um ano que nós não temos na história um relato de algo parecido, pelo menos não nas eras mais tecnológicas ou no mundo em que nós vivemos, um mundo carregado pelo ativismo, onde as pessoas trabalham e trabalham e trabalham e trabalham. Parece que tem gente que ficou tanto em casa esse ano, de maneira que ele nunca tinha ficado uma vida inteira, né? Porque o trabalho foi em casa, muitos relacionamentos foram de casa, reuniões foram de dentro de casa. Nós aqui mesmo tivemos grandes momentos onde as reuniões das células, dos jovens, dos adolescentes e mesmo dos adultos, eram em casa, cada um sentado na sua casa, atrás da tela do seu celular, e nós víamos o outro do outro lado, mas nós não saíamos de casa. Foi um ano bastante difícil para muitos, um ano onde muitos perderam entes queridos por conta dessa pandemia, e outros perderam por outras questões, como a gente sempre tem dito, as pessoas ainda têm morrido de outras doenças e por outras causas. Um ano em que muitos, até mesmo que não vieram a falecer por conta da pandemia do Covid, mas adquiriram essa enfermidade, foram infectados pelo vírus e geram um certo temor em toda a família ao redor. Mas o ano passou. O ano passou. E a gente chegou a mais um advento. Hoje é dia 13, né? Daqui a 11, 12 dias, celebramos o Natal. Como nós falamos pela manhã, não que necessariamente o Natal seja a data do nascimento de Cristo Jesus. Mas o Natal é a lembrança da entrada de Cristo no mundo. É muito provável que Jesus tenha nascido no mês de abril. Mas nós celebramos esse advento porque é uma data onde o mundo todo se curva, ou o mundo todo se volta para esse momento. Também é uma data cheia de sofismas, é uma data cheia de enganos, é uma data cheia de pensamentos, é uma data cheia de presunções particulares, é uma data cheia de criações humanas, e nós temos várias pessoas comemorando vários tipos de natais. Tem gente que comemora apenas a celebração da união da família, que, diga de passagem, esse ano também vai ser mais complexo. Nós temos aí uma recomendação, até mesmo para que as famílias não se encontrem, pelo menos não da forma como o faziam, e se o fizerem tem que fazer agora cheio de cerimônias, cheio de cuidados especiais. Muitos celebram o Natal, que é apenas uma mera troca de presentes, e as pessoas acumulam-se nas lojas, ainda mais agora com os horários restritos, então o acúmulo de pessoas se tornou ainda maior. As pessoas têm buscado uma solução para o vazio da alma através da troca de presentes. Outros aproveitam a data para fazer chacotas, para usar como meio político ou para envergonhar a questão do evangelho. Não são poucos grupos como que nós temos visto que têm debochado da pessoa de Jesus. Outros ainda são ultra-religiosos. Fazem da data quase como se fosse algo sagrado em si, no dia. Tem pessoas e tem igrejas que mantêm o culto naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, e sacralizaram aquele momento. Já tem outros, mesmo no meio cristão, que quase que demonizaram a data. Mas é fato que, de uma forma ou outra, por um motivo ou outro, a data toma centralidade na vida das pessoas nesse momento. Mas nós, que somos cristãos, nós não podemos ser levados por essas ondas. Porque independente se Jesus nasceu ou não no dia 25 de dezembro, nós comemoramos não necessariamente o nascimento em forma de aniversário. E eu digo de passagem, eu já vi gente cantando parabéns para Jesus no Natal, viu? Já fui em festa de Natal que a pessoa acabou a oração, puxaram parabéns para você lá. Eu fiquei imaginando como ia ser a quantidade de velhinhas ali. Não é essa a celebração.
A celebração é do verbo vivo que veio entre nós, cantado aqui. Filho do homem, filho de Deus, daquele que é Deus como Deus, aquele que é celebrado no meio do seu povo, porque ele nos deu vida. Então, é muito importante que nós entendamos quem é esse Jesus verdadeiro no Natal. Se ele não é a festa, se ele não é a troca de presentes, se ele não é um mero ritualismo, quem é esse Jesus que é celebrado no Natal? E nós precisamos relembrar isso de uma maneira bastante clara. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Colossenses no mesmo período em que ele escreveu a carta aos Filipenses, aos Efésios e também a carta a Filemão. É muito provável que quem tenha entregue a carta à igreja de Colossos seja Onésimo. Nós falamos dele há algumas semanas atrás. Onésimo, o servo que voltou para se reconciliar com o seu senhor Filemão. É muito provável que tenha sido ele, aquele que levou a carta à igreja de Colossos. Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma, mais ou menos entre os anos 61 e 63 da era cristã. E com respeito em específico aos colossenses, Paulo tinha um propósito muito grande, de mostrar para aqueles irmãos que Cristo era o cabeça da igreja. Alguns teólogos dizem que a carta aos Colossenses e aos Efésios são cartas irmãs gêmeas, que tratam de assuntos muito parecidos. Aos Efésios, Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo. Aos Colossenses, Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja. Mas Paulo também escreve aos Colossenses com um motivo. Por quê? A igreja de Colossos vivia uma fé um tanto quanto mística, principalmente com algumas crenças que eram antagônicas à fé cristã. Por exemplo, a fé em anjos. Eles acreditavam que havia uma espécie de divindade angelical que vinha e tocava o coração dos homens e mexia com os homens. Os colossenses começaram com isso a se afastar da simplicidade do evangelho da graça e começaram a nutrir nos seus corações esse tipo de fé. Uma fé mais ritualística, uma fé mais mística, como nós temos visto também nos nossos dias de hoje. Uma fé muito materialista. Eles tinham uma observância, por exemplo, dietética. Nós não podemos comer isso aqui, porque como cristãos nós temos que nos resguardar desse tipo de alimento. Eles estavam guardando o sábado judaico, eles estavam retornando ao rito da circuncisão. Eles estavam crendo que os anjos pudessem fazer algum tipo de espécie de mediação entre eles e Deus. E Paulo aplica um grande antídoto contra esses sofismas, contra essas mentiras. E qual é o antídoto do apóstolo Paulo? Falar quem é o verdadeiro Jesus da fé. Quando nós olhamos para o nosso mundo, nós percebemos que nesse período do Natal, as pessoas também têm esses pensamentos mais diversos acerca da pessoa de Jesus. Acerca da data em si, acerca do advento em si. Pessoas falam verdadeiras heresias acerca de quem é o Jesus ali da manjedoura, e outros até tentam fracionar esse Jesus. Celebram apenas um menino impotente sentado numa manjedoura. Outros colocam um monte de sofismas, um monte de mentiras, um monte de enganos a essa data. E qual deve ser a solução cristã? É apresentar o verdadeiro Jesus dessa data. Por isso hoje nós vamos falar um pouquinho, e nós vamos falar um pouco hoje e um pouco no próximo domingo, sobre quem é esse verdadeiro Jesus que nós celebramos no Natal. Quem é esse homem, Deus, que é celebrado aqui. E Paulo começa a carta aos Colossenses nos trazendo essas realidades. A primeira verdade que Paulo apresenta sobre Jesus é que Jesus é a nossa redenção. Jesus é a nossa redenção. Veja o que nos diz os versos 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Enquanto os colossenses acreditavam que podiam achegar-se a Deus por seus meios próprios, pelos seus ritos, pelo seu misticismo, Paulo afirma àqueles homens que isso era impossível, e diga-se passagem, era até mesmo desnecessários, porque nós não teríamos que fazer um caminho de ida a Deus, muito pelo contrário, o próprio Deus fez um caminho vindo a nós. Foi Ele quem inaugurou a salvação. O Jesus que nós celebramos é esse Jesus que não pede rituais, que não pede ceias sofisticadas, que não pede cultos mais emocionais ou cultos mais voltados para uma pessoa específica ou para um advento específico.
Esse Jesus que nós cremos, ele fez o caminho vindo até eu e você. O Jesus que nós celebramos no Natal é aquele que nos redimiu. E Paulo enumera aqui pelo menos 5 benefícios que Deus nos dá por intermédio de Jesus. Ali no versículo 12, versículo anterior ao que nós lemos, Paulo diz que ele nos fez aptos para participar da herança dos santos. Em Cristo Jesus, nós requeremos a aptidão. Em Cristo Jesus, nós fomos elevados de separados de Deus, a amigos de Deus, reconciliados com Deus, perdoados por Deus. E agora nós recebemos a redenção. Perceba, não é porque nós fizemos algo. Paulo deixa isso muito bem claro. Não é porque eu e você nos tornamos dignos de receber algo. Mas sabe por que nós recebemos a redenção? Porque Cristo fez algo por nós. Paulo diz, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança nos santos. E como nós fomos tornados dignos? Nós participamos do sacrifício de Cristo Jesus. Nós recebemos por fé o perdão dos pecados. Nós reconhecemos que na cruz do Calvário, Jesus levou os nossos pecados. É esse Jesus que nós celebramos no Natal. A obra completa. Segundo benefício, Paulo diz que ele resgatou-nos do domínio de Satanás e nos fez seus filhos. Versículo 13 diz, pois resgatou-nos das trevas. O mundo estava em trevas, e essa é a palavra que o profeta nos dizia acerca do advento da vinda do Salvador. Eis que o mundo estava em trevas e brilhou uma grande luz. E a luz não era a estrela de Belém, a luz era o Salvador, o próprio Jesus, que é aquele que ilumina os nossos caminhos pela verdade, é aquele que faz-nos nos vermos como pecadores, é aquele que nos leva ao arrependimento dos nossos pecados, é aquele que nos mostra o grande amor de Deus estendido a nós. Ele nos resgatou desse domínio de escuridão, de trevas, de aprisionamento no pecado. E olha o que Deus fez em Cristo Jesus. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então nós estávamos nas trevas de Satanás e nos tornamos filhos de Deus. Ele nos levou para o seu reino eterno. Nós estávamos aprisionados nesse mundo e fomos levados para a eternidade de Deus. 4 benefício, ele redimiu-nos, comprou a nossa liberdade do pecado e do julgamento. Eu gosto muito da carta de Colossenses, quando Paulo fala que havia um escrito de dívida que era contrário a mim e a você. Eu e você, por conta dos nossos pecados, nos tornávamos devedores. E, inclusive, aqui há uma teologia que muitos crentes distorcem, porque eles diziam que nós éramos devedores do diabo. Não, nós éramos devedores de Deus mesmo. O problema era nosso com Deus. Nós estávamos presos nos nossos pecados. Aí Cristo Jesus foi na cruz do Calvário, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ele entregou a sua vida e morreu por nós na cruz do Calvário. Então ele pagou a nossa penalidade. Por conta do pecado nós deveríamos morrer, mas Cristo morreu em nosso lugar. Ele nos libertou do pecado e a partir disso não há mais julgamento. A Bíblia nos diz, e o apóstolo Paulo diz isso a nós, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque os nossos pecados foram julgados e condenados na cruz do Calvário. Perceba, os pecados foram condenados. Nós não fomos considerados justos pelos nossos atos, nós fomos justificados pelo ato de Cristo, pela morte dele, pela entrega dele. É esse Jesus que nós comemoramos no Natal, é ele que nós celebramos, aquele que nos deu vida. Não é uma imagem bonitinha de um bebê numa manjedoura que, em vez de ser o criador do universo, merece a nossa pena. Não são poucas as vezes que eu vejo pessoas chegando aos presépios e dizendo assim: tadinho de Jesus, né? Ô dó, uma criança ali. Ontem eu estava até mostrando para a Patrícia uma imagem que eu achei até engraçada. Estava passando um cachorrinho ali por um presépio, ele viu ali aquele lugarzinho bonitinho, com um tecidinho bonitinho, tirou o boneco dali e deitou no lugar. O povo tirou até foto. Quem que estava deitado ali no lugar da manjedoura? Um cachorrinho, para variar, um vira-lata caramelo, que é o padrão nacional. Ele falou: o boneco está aqui, eu aqui de bobeira, lugarzinho quente, deitei lá. E tem gente que vai lá espantar o cachorro e fala: tadinho, né, do boneco. Esse nosso Jesus,
é o Criador do universo. Ele não é digno de pena, ele é digno de glória. Ele é digno de ser exaltado. Pelas suas mãos o universo é sustentado. Quinto benefício que Paulo nos diz é que Jesus nos perdoou. Percebe aquilo que nos diz no final do versículo 14. Nele nós temos a redenção. Então ele é a redenção. E o que é a redenção? Aqui Paulo está fazendo uma explicação desse termo teológico. Nós fomos redimidos. O que é ser redimido? É ser perdoado dos seus pecados. Em Jesus nós fomos perdoados de todos os nossos pecados. Já falamos que havia uma dívida e vivíamos como condenados. O nosso destino estava traçado à condenação. Mas o Senhor nos tirou do império das trevas. Na eternidade dele, quando eu falo o nosso destino estava traçado à condenação, é pelos nossos próprios caminhos. Louvado seja Deus que Ele não mete pelos nossos próprios caminhos. Ele é o dono da eternidade. E no projeto eterno dele, Ele nos tirou desse caminho. E nos colocou no seu caminho. Isso é redimir. Isso é fazer com que nós não tenhamos mais culpa. Os colossenses temiam as forças invisíveis das trevas. E Paulo afirma que os crentes verdadeiros são transportados das trevas para a luz. O nosso mundo gosta de iluminar as cidades com luzes festivas, bonitas, para que tirem fotos. Mas nós devemos celebrar a verdadeira luz, que é o Cristo Jesus. Então, o Jesus que nós celebramos, de fato, no Natal, é aquele que é a nossa redenção. Não é a imagem de um menino, digno de dor, digno de pena. Não celebramos apenas, não é um aniversariante do dia, é o Criador do universo que entrou no mundo dos viventes. Segunda verdade que Paulo nos fala acerca desse Jesus que nós celebramos no Natal, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa imagem, não que a primeira seja de menor importância, mas perceba a riqueza e a profundidade do que Paulo diz aqui nessa segunda perspectiva de quem é Jesus. Ele diz que ele é a imagem do Deus invisível. Então, em segundo lugar, Jesus é a imagem do Deus invisível. Há uma riqueza teológica profunda nesse termo, nessa expressão. O que Paulo está querendo dizer é que na pessoa de Jesus, nesse homem, nascido na Galileia, gerado no ventre da Virgem pelo poder do Espírito Santo, esse homem que cresceu como menino, que aos 9 anos ensinava no templo, aos sábios, aos doutores da lei, aqueles que viram esse homem, aqueles que viram a pessoa de Jesus em qualquer um dos seus estágios de vida terrena aqui, estavam vendo a representação visível do Deus que é invisível. Ele é a exata representação do ser de Deus, e ele mesmo diz isso. Quando Filipe pediu, Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus diz o quê? Quem vê a mim, vê ao Pai. Aquele que me vê, eu sou a imagem invisível de Deus. Jesus não só reflete quem Deus é, mas Ele revela aos homens quem Deus é. A imagem de que Jesus reflita a glória de Deus é uma imagem pobre, para não dizer uma imagem errônea. Jesus não é uma espécie de espelho que reflete a glória de Deus. Ele é a própria glória de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. O autor da carta aos Hebreus diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele não é uma cópia. Ele não é parecido. Ele é o que Deus é, porque Ele é Deus. Para Paulo, a fé na divindade de Cristo é prática, ou seja, sendo por natureza Deus, Cristo revela o próprio Deus, que sem a pessoa de Cristo seria invisível. A ideia do apóstolo Paulo é bastante lógica, porque Jesus é Deus, quem o vê está vendo ao próprio Deus, e quem não consegue ver Deus em Jesus, não vê Deus em lugar nenhum. Não há como ver Deus.
porque Ele é a expressão desse Deus. E essa é uma verdade recorrente nas Escrituras, irmãos. Quando nós celebramos o Natal, quando nós celebramos o Jesus do Natal, nós estamos celebrando a expressão exata do ser de Deus que entrou nesse mundo, o próprio Deus se tornando carne e habitando entre nós, conforme diz o apóstolo João no seu evangelho. João Calvino, falando sobre a busca de Deus, observa que lá no seu comentário de Colossenses, nós devemos ter cuidado em não procurá-lo em nenhum outro lugar, pois a parte de Cristo, seja o que for que se oferecer a nós, em nome de Deus, sucederá ser um ídolo. Qualquer lugar onde nós procurarmos a imagem de Deus, que não seja em Cristo, é um ídolo vazio de sentido, porque Cristo, Jesus, é a expressão exata do ser de Deus. Ele é, como diz Paulo, a imagem do Deus invisível. Ele é aquele que se mostrou a nós e revelou Deus da maneira mais prática que alguém possa revelar. Jesus é Deus em todos os sentidos que essa afirmação possa ser observada e aplicada. Não temos a necessidade, nem condições de conhecer Deus em qualquer outro lugar fora de Cristo. Então, quando nós celebramos o Jesus do Natal, nós estamos celebrando o próprio Deus. Você não está celebrando um homem comum. Há alguns anos atrás, ou melhor, há muitos anos atrás, surgiu na teologia, principalmente ligado ao liberalismo. E quando nós falamos de liberalismo teológico, nós estamos falando da tentativa de esvaziar Deus das Escrituras e das percepções humanas, e eles cunharam um termo para Jesus, chamando-o de Jesus histórico. E quando eles fizeram isso, eles quiseram dissociar a pessoa do Jesus da fé, desse Jesus manifesto das Escrituras, da pessoa do homem que pisou o solo ali da região da Galileia, da Judéia. Acontece, irmãos, que não existe essa dissociação. O Jesus que marcou a história é o mesmo Deus que veio ao mundo. Não tem como você fazer uma separação das duas naturezas, porque a Bíblia diz que Ele é 100% homem e que Ele é 100% Deus. E Ele é o único mediador entre nós e Deus. Porque Ele é o único capaz de fazer esse acesso. Ele é aquele que deixou a glória dos céus e veio viver aqui. Eu gosto muito do versículo 14 de João 1. Ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E João faz uma afirmação emocionante, maravilhosa, acerca da pessoa de Cristo. Ele diz assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse é o Jesus que nós celebramos. Esse é o Jesus que veio e fez carne. Esse é o Jesus do Natal, o verdadeiro Jesus do Natal. Então Ele é a nossa redenção, a imagem do Deus invisível. Em terceiro lugar, Paulo revela esse Jesus como sendo o primogênito de toda a criação. Esse termo também é bastante interessante e eu gostaria que você atentasse para a teologia que há nesse termo da primogenitura, sobre o fato de Jesus ser o primogênito de toda a criação. A parte final do verso 15 até o verso 17 diz assim: que Ele é o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. O apóstolo Paulo está usando um termo aqui, que nós precisamos fazer uma análise muito boa para entendermos aquilo que ele está querendo expressar quando diz que Jesus é o primogênito. Paulo não está dizendo que Jesus foi o primeiro filho de Deus a ser criado, não é isso. No Antigo Testamento, o filho primogênito, quando
falava-se do filho primogênito, quando alguém falava, esse aqui é o meu primogênito, ele não estava necessariamente dizendo que aquele era o primeiro filho, ou fazendo uma indicação de que aquele fosse o primeiro filho. Mas a palavra primogênito no Antigo Testamento significa que aquele era o principal herdeiro dos bens deixados. O termo primogênito empregado pelo apóstolo Paulo em relação a Cristo Jesus é para afirmar que ele tem tal honra, tal dignidade sendo filho de Deus, que tudo aquilo que é de Deus lhe pertence por direito, de que ele tem o direito sobre todas as coisas, sobre toda a herdade de Deus. Não é no sentido de que ele é o filho mais velho de uma família, ou de que ele tenha sido criado por Deus. Cristo é particularmente amado pelo seu Pai, de forma que todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Não é que ele foi criado antes das coisas. Versículo 17 diz assim: antes de todas as coisas ele é, e nele essas coisas têm a subsistência. A ideia paulina é de mostrar que Jesus é o centro de toda a criação. O Jesus que nós celebramos no Natal, ele é o centro de tudo. Tudo converge para a sua pessoa. Tudo vem dele e tudo retorna para ele. Todas as coisas foram feitas nele, para ele e por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o agente, ele é o princípio, ele é o fim de toda a criação. Cristo é o Senhor de tudo quanto existe, inclusive da hierarquia angélica que os colossenses pensavam que deveriam aplacar ou reverenciar. Lembra que nós falamos que os colossenses tinham uma espécie de fé em anjos? É por isso que Paulo diz que Jesus, ele tem autoridade sobre todas as coisas criadas, visíveis ou invisíveis, tronos ou soberanias. Em outras versões fala poderes e potestades. Que Paulo está dizendo, olha, não há nada que esteja longe ou fora do domínio de Cristo. Abraham Kuyper, nas suas palestras sobre o calvinismo, e se tornaram famosas essas palestras, inclusive virou um livro que, diga-se de passagem, eu recomendo, ler esse livro, Calvinismo, de Abraham Kuyper. Kuyper, ele cunha uma frase que é fantástica. Ele diz que não há uma polegada quadrada do universo sobre o qual Cristo não clame, é meu. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. É por isso que Jesus tem a prioridade. É por isso que a Bíblia diz que ele é o príncipe, o rei da casa. É por isso que a Bíblia diz que nele convergem todas as coisas. Jesus veio do céu e voltará para o céu. Diferentemente do homem criado do pó da terra, Jesus não é criado do pó da terra. Ele é eternamente gerado do Deus eterno. Ele é o Senhor sobre toda a criação. Ele é completamente santo. Ele tem autoridade para julgar o mundo e ele voltará para julgar o mundo. Portanto, Jesus é supremo sobre tudo aquilo que é criado, incluindo o mundo espiritual. Nós, igual aos crentes de Colossos, devemos crer que Jesus é Deus de fato e tudo vem nele. Então, quando nós celebramos o Natal, nós celebramos esse Deus que é a autoridade sobre todas as coisas, esse Jesus que é o supremo, que é digno de louvor, esse Jesus para quem todas as coisas convergem. Nós celebramos o Rei do Universo. Jesus não é apenas um profeta, Jesus não é um grande mestre, Jesus não é um símbolo numa manjedoura, Jesus não é apenas um símbolo de fé humano, ele não é um mito criado pelo homem para ser adorado, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Declaramos aqui nas canções, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e sobre essa rocha, essa declaração, a igreja está estabelecida. A igreja está fundamentada no Filho do Deus vivo. Todos os cristãos, independente de qual seja a placa da sua denominação, devem reconhecer que a celebração do Natal é a celebração do dono, do rei, do centro do universo. Natal não é época de
busca mística. Natal é a época de reconhecer quem verdadeiramente Jesus é. Então hoje, eu quero que você entenda. Nós vamos a semana que vem continuar com essa mensagem. Mas eu quero que você entenda quem é esse Jesus que nós comemoramos no Natal. E se você tinha alguma ideia distorcida disso, em nome desse Jesus, que a graça do Senhor alcance sua mente. Então, quem é o Jesus que nós celebramos no Natal? Em primeiro lugar, Ele é a nossa redenção. Quando você celebrar o Natal, lembre, eu estava nas trevas, Ele me transportou para o reino eterno, eu fui salvo, porque Ele me redimiu. O Jesus que nós celebramos é a imagem do Deus invisível. Quem vê a mim, vê ao Pai, diz o Salvador Jesus. Nós celebramos a entrada do próprio Deus no mundo, a encarnação de Deus, empoeirando os pés em favor nosso, por misericórdia a nós e por amor a nós. Em terceiro lugar, Jesus é o primogênito de toda a criação. Ele é aquele que tem por herança os bens do eterno. Ele é aquele em quem todas as coisas convergem. Ele é aquele para quem tudo é direcionado. Ele é aquele a quem deve ser dado a glória, a honra, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Minha expectativa é que nós, como cristãos, celebremos de maneira diferente o nosso Natal. A minha expectativa é que nós, como cristãos, seja ao redor de uma boa mesa, e não é pecado estar numa boa mesa, irmãos, com uma boa comida, uma boa bebida, cercado de amigos, parentes, gente que nos é caro, mas que nós possamos celebrar o verdadeiro Natal, que é Cristo Jesus, que nós possamos abrir as nossas bocas e proclamarmos contra a mentira desse mundo, que o Jesus que nós cremos não é esse Jesus que o povo está crendo, não. O Jesus que nós cremos é o Deus, o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas. Que Deus nos abençoe com a sua graça, que você possa fechar os seus olhos, baixar sua cabeça, mesmo aí na sua casa. Queria convidar você a fechar os olhos e baixar sua cabeça para que nós oremos um pouco, para que nós venhamos a pedir que o Senhor se revele a nós e se revele ao mundo, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Feche os teus olhos, não importa onde você esteja. Se você puder separar esse tempo agora, para pedir que o Senhor primeiro se revele a você, caso você tenha algum tipo de visão, percepção distorcida sobre quem é o Jesus que nós celebramos, que você seja aprumado pelas Escrituras. E caso você tenha necessidade, que o Senhor o habilite, o ajude, o fortaleça, o direcione, para que você pregue essa verdade sobre quem é Jesus para os seus amigos, para os seus parentes, na sua casa, nos jantares, nos ajuntamentos, que Ele te dê intrepidez, e que ao abrir a sua boca, Ele mesmo encha. E que a graça dEle possa alcançar corações. Senhor, nós te louvamos porque na sua Escritura nós somos totalmente, Deus, iluminados sobre a pessoa de Jesus. Nós não somos soltos ao vento das interpretações humanas, Senhor. Muito pelo contrário. O Senhor se revela claramente a nós, nos mostrando quem é o Jesus que nós celebramos, e toda a obra redentora, toda a graça que nos atingiu, todo o poder que está na pessoa do Cristo, porque Ele é o Deus eterno encarnado que nós devemos celebrar. Senhor, livra a tua igreja dos enganos, livra a tua igreja dos sofismas, livra a tua igreja dos erros, Senhor, livra a tua igreja do medo de proclamar quem verdadeiramente o Senhor é. E nos ajude, Senhor, a não apenas entendermos de maneira intelectual,
mas a acatarmos e a recebemos no nosso coração essa grande verdade, que deve inclusive nos emocionar, que deve inclusive mexer com o nosso coração, que deve mexer com a nossa vida, porque nós não celebramos um mito, nós não celebramos um símbolo humano, mas nós celebramos a salvação de Deus, que veio até nós. Não precisamos ir a Ti. Não fomos nós, Senhor, que intentamos encaminharmos a Sua direção, mas foi o Senhor que fez o caminho do amor, abriu mão da glória, e em troca da adoração e glória que lhe estava proposta nos céus, onde os anjos proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O Senhor se fez pobre, veio no ventre de Maria, para nos abençoar, para morrer em nosso lugar, para viver uma vida digna e santa, para que por intermédio da sua morte nós tivéssemos vida. Nos ajuda, Jesus, nos ajuda a viver, nos ajuda, Senhor, a entender, nos ajuda a testemunhar de quem o Senhor é. Que nesse Natal, nosso coração esteja voltado ao centro da vida, que é a pessoa do próprio Cristo. Em nome dele, amém e amém. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Amém, Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Tudo vem de ti, Senhor. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Aleluia. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Assim, Ele é o resplendor da glória do Pai. é nele que nós cremos. Ele é a exata expressão do seu ser. Aleluia, Senhor. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela
Tu és digno, Jesus. Grande é o teu nome, exaltado acima de tudo e de todas as coisas. Receba o louvor da tua igreja. Aleluia. Tu és a vida abundante. Tu és o nosso caminho. Tu és a vida melhor para nós, Jesus. Tu és o verdadeiro sentido do nosso Natal e da nossa vida. Esse é o Jesus que nós cremos. Esse é o Jesus que nós celebramos. Vida, verdade, caminho, luz, a expressão exata do ser de Deus. Nele convergem todas as coisas. Que Deus, o Senhor, manifestado em Cristo Jesus, abençoe os nossos corações.